Eu, diretora do Ministério da Criança? Tem certeza? Eu? Diretora do Ministério da Criança? Ah, de jeito nenhum. Eu, diretora do Ministério da Criança? Não, eu não levo jeito pra isso. Eu vou ser o quê? A nova diretora do Ministério da Criança? Você tá brincando, né? Diretora? Eu, do Ministério da Criança? Ah, tá! Você é a nova diretora do Ministério da Criança? Meus parabéns! Que Deus te use e te capacite grandemente para coordenar esse lindo ministério. Mas conta para mim como que tá o seu coração. Tá cheio de dúvidas, incertezas, insegurança? Esse vídeo é para conversar um pouquinho com você sobre essa sua nova função. Olá, meninos e meninas, diretores, coordenadores, como vocês preferirem, do Ministério da Criança. Eu digo meninos e meninas, gente, porque tem sim homens já que estão assumindo essa função de coordenador do Ministério da Criança. E assim é muito legal isso, é muito bom esse contato dos homens também com as nossas crianças, seja como coordenador, seja como professor. Se você conhece algum homem que está assumindo esse papel, conte aqui nos comentários, e se você é um deles que está assistindo esse vídeo, também conte aqui nos comentários a sua experiência, como está sendo. Vai ser muito enriquecedor. Quem sabe assim você inspira outros homens a também estarem participando desse ministério. Para quem está chegando agora, meu nome é Tatiane Morato, sou personal organizer e já trabalho há 11 anos no Ministério da Criança. Meu canal fala sobre organização da vida pessoal e da casa, mas tem um cantinho assim muito querido que eu reservei, que é o cantinho para o Ministério da Criança, onde eu quero estar conversando com vocês, trocando algumas experiências, e eu acho que vai ser muito gostoso esse bate-papo aqui. Mais uma vez eu te dou parabéns, porque você é um escolhido de Deus para essa tarefa, não tenha dúvidas disso. Eu quero começar contando para vocês da minha experiência quando eu me tornei coordenadora, diretora do Ministério da Criança da minha igreja. Eu já trabalhava no hall do berço há 6 anos, então estava bem confortável para mim por lá. E também era diretora do coral infanto-juvenil da minha igreja. Olha, essa comissão o meu marido participou dela e ele pediu autorização do pastor, na verdade o pastor autorizou ele, a ele chegar em casa e me contar que eu tinha sido a escolhida para esse cargo. A minha primeira reação foi: não, de jeito nenhum eu não vou ser diretora do Ministério da Criança. A minha reação foi essa. Eu não sei a sua reação, mas a minha reação foi de desespero. Eu não queria mesmo ser diretora do Ministério da Criança, porque eu achava que era muita coisa, que eu não ia dar conta, que eu não era capacitada, que tinha gente muito mais capacitada do que eu, enfim. Até porque eu não sou adventista de berço, eu me tornei adventista, na verdade eu sou adventista tem 12 anos e 11 eu estou no Ministério da Criança. Então assim, eu achava que eu não era a pessoa ideal para o cargo, enfim. Mas quem escolhe a gente é Deus, e Deus capacita os escolhidos. Eu tinha muitos medos, muitas incertezas, mas durante esses anos, eu fui coordenadora há 5 anos. Esse ano eu saí da coordenação do Ministério da Criança para me dedicar a outros projetos. No decorrer dos vídeos eu vou contando mais para vocês. Mas foram anos assim abençoados, onde eu vivi momentos muito felizes, momentos especiais que eu jamais vou esquecer. Com certeza eu saio
uma nova pessoa, uma pessoa bem melhor do que quando eu entrei. A primeira coisa, então, a lidar quando você é escolhida para um cargo desse ou qualquer outro cargo, são os medos. Medo de não dar conta, medo do que as pessoas esperam de você. Mas o primeiro passo é confiar. Se você foi escolhida porque Deus te escolheu, então confia. Confia porque Ele vai te usar de uma maneira maravilhosa e que com certeza você vai se surpreender. Mas aí beleza, você já superou o medo, já aceitou o seu chamado e agora, né? Por onde começar? O que fazer? Como proceder para que esse ano realmente seja um ano de muitas vitórias? Primeira coisa que a diretora do Ministério da Criança precisa fazer, antes de pensar no planejamento, se você falou planejamento, espera um pouquinho. É a sua equipe, é montar a sua equipe ou abraçar a equipe que já existe na igreja. Isso é muito importante. É importante que essa equipe entenda que você é só um instrumento, que você não está lá para mandar em ninguém, para dar ordem em ninguém. Nós estamos lá, que você está lá para trabalhar junto, para direcionar, para receber ideias delas, você é o instrumento que vai coordenar, que vai organizar, mas que não vai fazer isso sozinha. Isso é muito importante. É assim, importantíssimo que a equipe sinta isso em você. A sua equipe é sim o seu alicerce, é a sua base. Sem ela, não vai conseguir pôr em prática tudo o que você precisa. Então, eu acho que a primeira coisa é você entender que sozinha a gente não é nada. A gente precisa primeiro de Deus e a gente vai precisar sim das outras pessoas. Claro que é muito triste ouvir de algumas igrejas que eu não tenho equipe, eu sou sozinha, como eu escutei de uma seguidora, eu fiquei bem triste, estou em oração por ela. Mas não se preocupe, se a sua equipe é uma pessoa, são duas, são três, quando as pessoas começarem a ver o trabalho, o envolvimento, o seu envolvimento, o envolvimento dessa equipe, com certeza eles vão ser tocados e vai aparecer mais gente. Tenha certeza que vai. Eu mesma já passei por várias situações. Algumas professoras precisaram sair, outras quiseram trocar de sala. Gente, oração. Oração e a gente vê Deus respondendo assim, ó, de prontidão. É muito especial isso. Ele manda as pessoas certas para te ajudar. Ore por essa equipe, pela equipe que você já tem ou pela equipe que precisa chegar. Deus não vai te abandonar. Pode ter certeza disso. A sua equipe vai chegar. E agora você já tem a sua equipe, já está montada. Você precisa entender algumas coisas. Primeiro, na igreja, somos todos voluntários. Você é voluntária lá e toda a sua equipe também é voluntária. Então, tenha paciência, entenda cada ser humano que está ali, entenda as necessidades e aprenda também a enxergar os talentos de cada uma. Às vezes a gente tem mania de achar que todo mundo é igual, que todo mundo é igual a gente, que as pessoas precisam seguir o mesmo caminho que a gente, senão não serve, senão não vai dar certo. E não é bem assim. Graças a Deus que não somos todos iguais. Somos um corpo e cada um precisa funcionar de uma forma. E com o tempo, você vai conhecer muito bem essas meninas, esses professores que estão com você. E eu vou contar uma coisa para vocês, gente. Com a equipe, um bom líder funciona assim. Não é você faz para mim. É vamos fazer juntos. E aí dá certo, pode ter certeza. Mas vamos falar agora sobre o planejamento.
Planejamento é uma coisa bem séria porque envolve datas e essas datas precisam ser passadas para a igreja e tem datas para isso também, né, para passar esse planejamento. Mas respira aí e vamos com calma. Por onde começar a fazer esse planejamento? Primeiro, a sua associação já deve ter entregue uma agenda com as datas da associação. Essas datas devem ser respeitadas. Então, se o programa é na igreja, culto, precisa respeitar as datas da associação. Então, você vai começar montando aí seu calendário, dando uma olhadinha nas datas da associação, cada um tem a sua. Em posse dessas datas, acontecerá, eu acredito que agora em fevereiro, na maioria das associações, o Herói. Então, o que é o Herói? No Herói vai ser apresentado a você todos os programas, todos os eventos relacionados ao Ministério da Criança. Ali você vai ser bombardeada de ideias, de programas, de coisas muito interessantes. Além de receber dicas sobre adoração infantil, sobre como contar histórias. É muito importante que você vá ao Herói e que você leve de preferência a grande parte da equipe, principalmente aquelas pessoas que vão ser seu braço direito ali no ministério. Sempre tem os mais próximos, tem um vice, se tem uma secretária. Então essas pessoas é fundamental que elas estejam no Herói para que você não precise só passar para elas o que você ouviu, para não virar aquele telefone sem fio, sabe? Vai passando. É importante também que elas sintam essa empolgação. O Herói, ele traz isso, ele traz essa característica de motivar mesmo a equipe, o coordenador, para os eventos do ano todo. Então, agora de posse dos eventos, das datas que você pode usar, você vai montar o seu planejamento, né? Como que você vai fazer isso? Tem coisas que você pode fazer no culto de sábado, quarta, domingo. Isso tudo tem que ser planejado, né? Discutido com a administração da igreja. E já tem coisas que você pode colocar no seu planejamento sem precisar dessa autorização, que são coisas que você vai fazer nas salas da escola sabatina e também na adoração infantil. Você precisa fazer tudo o que a associação colocar para você fazer? Não, você não precisa fazer tudo, mas eu aconselho você a olhar com muito carinho cada programa. É tudo muito bem pensado, são programas assim maravilhosos que vale assim muito a pena você se esforçar bastante para conseguir fazer a maioria deles, assim. Abrace esses programas com muito carinho. Claro que, de acordo com a realidade da sua igreja, de acordo com as datas, eu sei que tem igrejas que têm dificuldade em datas, né? Quando o assunto é Ministério da Criança. Mas tente trazer para as nossas crianças, assim, o máximo de programas que você conseguir, coisas, novidades que você conseguir, porque, gente, o mundo tá aí cheio de novidades, cheio de coisas interessantes. Então não deixe que a igreja fique naquele feijão com arroz, sabe? Só a escola sabatina, Páscoa, Natal, Dia da Criança e pronto. Não, nós temos condições sim de fazer algo mais, algo interessante, programas que realmente envolvam não só as crianças, mas as famílias. Isso vai ser, assim, bem gostoso. Esteja sempre em contato com a associação que pertence à sua igreja, para saber as novidades, para saber dos materiais, para tirar dúvidas também, para perguntar. Não tenha medo de perguntar, você não está sozinha nessa. Então pergunte, vá aos céus. Às vezes você encontra ali lembrancinhas que estão mais baratinhas, que você quer dar de 13º, de visita, de aniversário. Então
é um ótimo caminho, assim, é você tá sempre ali dando uma passadinha, dando uma olhadinha, se chegou alguma coisa diferente, chegou alguma coisa nova. Eu sou super, assim, a favor dos materiais bíblicos, dos materiais que tem algum fundo espiritual ali para as crianças, mas eu também não sou contra você dar um lápis decorado, dar uma bolsinha, só tomem bastante cuidado com as imagens, com as estampas, tá? Para não dar coisas assim que lembrem Disney, coisas que tenham alguma mensagem ali que você percebe naquele tipo de brinquedo ou material, enfim. Procure dar coisas úteis para as crianças, sejam úteis na parte espiritual ou útil como um lápis, um estojo, um copo, né? Alguma coisa que realmente elas possam usar. Participe dos grupos de WhatsApp, grupos do Facebook. Tem muita coisa boa na internet para assim te bombardear de ideias legais e positivas e pessoas que estão passando ali pela mesma situação que você, que vão te dar assim, ó, um up. Eu quero indicar aqui, eu já indiquei no blog, mas eu quero indicar aqui. O grupo é no Facebook, Trimestral IASD, IADS. Esse grupo, assim, é maravilhoso. O grupo não é meu, tá, gente? Eu participo lá já há alguns anos, assim, e eu gosto muito. Tem muita gente lá, muita ideia boa, vale muito a pena. Aí você pensa assim, Tati, mas como é que eu faço na decoração? Eu não tenho talento, bababá, babá. Bem, gente, alguém deve ter na sua igreja. Não precisa ser exatamente você. Você tem ideia, mas não consegue colocar em prática, não tem problema nenhum. Ache alguém na sua igreja que possa fazer isso pra você. Ah, não tem ninguém? Gente, vai ter. Olha direitinho que deve ter alguém que possa te ajudar. Lembra que eu falei dos talentos? Pois é, alguém na sua equipe pode ser talentosa nessa questão da decoração. Então, vai poder te ajudar com isso com certeza. Como cuidar desse ministério, né? Que é quase uma empresa funcionando. Se você trabalha fora, tem casa, filho, marido, enfim, um monte de coisa. Você pode tirar um dia para resolver as coisas do ministério, então você pega aquele dia e resolve tudo o que você precisar. Se não tiver nenhuma resposta que precisa assim urgente, urgentíssima, pode esperar para aquele dia. Para mim funcionou super bem. Ou você também pode tirar momentos do seu dia. À tarde eu vou tirar 2 horas, 3 horas para resolver as coisas do ministério, para responder os grupos, para olhar ideias, para mandar fotos, enfim. Isso vai fazer com que você não fique tão desesperada resolvendo coisas do ministério o dia inteiro e aí não consegue resolver nem as coisas do ministério, nem as suas coisas pessoais, enfim, vai ficar louca. Então, essa é a ideia para você se organizar mesmo. Coloca no papel o que você precisa resolver, o que você vai lembrando ali ao longo da semana e tira um dia ou horários em vários dias, como você preferir. Como organizar as coisas para levar para a igreja para não esquecer nada? Gente, olha, quem trabalha com o Ministério da Criança sempre anda carregado de coisas, sempre é uma bolsa enorme de coisas. Eu já tava levando aquela de mercado, sabe? Eco bag enorme, cheia de coisas. É assim que eu vou pra igreja no sábado. Porque a gente sempre tem muita coisa para levar, trazer, né? Pra fazer na semana, devolver, enfim. Então, a minha sugestão para que você não esqueça nada, é assim que eu faço. Eu já coloco a bolsa ali, aquela bolsa do Ministério da Criança. E durante a semana, o que eu for lembrando que eu tenho que levar para a igreja, eu já vou colocando ali. O que eu for finalizando, se é alguma coisa que eu vou contar história, enfim, eu coloco tudo ali, né? Vou colocando porque aí no sábado de manhã é só pegar a sacola e vambora. Eu abri lá no grupo, do grupo Trimestral IASD, que eu falei para vocês, para que as meninas me perguntassem coisas que elas gostariam de saber, para que eu pudesse realmente ajudar, né? Ajudar da maneira certa, porque eu tenho tanta coisa para falar sobre
ser coordenadora do Ministério da Criança, que eu ficaria horas aqui. Então, agora eu quero responder essas perguntas, eu quero terminar esse vídeo respondendo essas perguntas. E se tiverem mais perguntas, se vocês quiserem colocar aí nos comentários mais perguntas, aí eu gravo um segundo vídeo falando sobre esse assunto, combinado? Então vamos às perguntas. A primeira pergunta é da Tássia Alves e ela pergunta se é comum existir sala para crianças aos domingos e como proceder para implantar. Então, Tássia, eu não acho que seja comum, pelo menos eu nunca vi nenhuma igreja que tenha salinhas ali no culto de domingo, que foi o que eu entendi que você perguntou. Mas não é impossível de implantar, desde que você tenha equipe para isso. Uma coisa que eu acho que é super interessante é que as crianças, nesse momento do culto de domingo, elas estejam na nave da igreja, no culto com a família. Elas precisam aprender a estar no culto, estar junto com a família. E ali a gente acha que elas não estão aprendendo nada, mas elas estão escutando, elas estão ouvindo e assimilando alguma coisa ali com certeza. Então, pensa um pouquinho se realmente vale a pena ter essa salinha na hora do culto dos domingos. Outra pergunta é da Paula Viana: em qual momento as crianças devem fazer a atividade no caderno de atividades da adoração infantil? Esse caderno das atividades da adoração infantil, ele é entregue para que nós possamos tirar xerox e entregar para as crianças. Então, é logo após a história da adoração infantil. O desenho tem a ver com a história contada e a criança recebe aquele desenho para que logo após a adoração infantil ela possa pintar ali junto com os seus familiares, ou seja, dentro da nave da igreja na hora do culto. A Isabel Cristina pergunta sobre as idades das classes, para mudar de classe. Então, como que funciona? De 0 a 4 anos é o hall do berço. Algumas igrejas têm o privilégio de poder dividir esse hall do berço. Então, na minha igreja, por exemplo, tem hall A e hall B. Ou seja, as crianças ficam de 0 a 2 anos no hall A, de 2 a 4 anos no hall B. É mais fácil para você poder contar a história, né? Os maiorzinhos, eles já estão interagindo, não é a mesma atenção dos bebês. Então, é bem mais interessante assim. E aí, vindo para o jardim fica de 4 a 7 anos, ali onde a criança aprende a ler. Quando ela aprende a ler, ela vai para os primários. E nos primários ficam as crianças de 7 a 10 anos. Com 10 anos, eles saem dos primários e vão para os juvenis. Nos juvenis, ficam as crianças de 10 a 13 anos. Completou 13 anos, já vai para a sala dos adolescentes. A Karine me pergunta sobre alguma técnica para falar em público. Gente, eu não sou especialista nisso, mas eu quero te contar a minha experiência. Quando eu cheguei na igreja, eu tinha vergonha até de passar a carta missionária lá no hall do berço. Eu transpirava, eu suava, eu falava baixinho, eu tinha muita vergonha. Mas era insegurança, porque eu estava chegando na igreja há pouco tempo, então eu tinha muita vergonha. E não tem outro jeito, eu fui vencendo cada dia, fui passando a carta, a lição e fui dando um passo de cada vez. Quando eu me tornei coordenadora, precisei ir lá na frente, tremia, a boca ficava seca, não conseguia respirar direito, mas fui fazendo, fui falando e fui vencendo o medo aos poucos. Olha onde eu estou aqui agora fazendo um vídeo para vocês. Então, o conselho que eu tenho para te dar é assim: tá com medo? Vai com medo mesmo. É o único jeito de você vencer esse medo. Então, respira fundo, Deus está com você, vai lá na frente,
não encara ninguém, olha assim pro nada, sabe? E dê o seu recado que aos poucos, cada vez mais, Deus vai te ajudando e você vai estar sem medo nenhum de falar lá na frente. A Ivonete me pergunta sobre os louvores infantis. Como aprender os louvores infantis? Gente, não tem outro jeito de aprender a não ser ouvindo. Eu escuto música de criança o tempo todo. É até engraçado porque os meus filhos vão para a escola e eu continuo escutando música de criança. Eu pensei, os meus vizinhos devem me achar uma louca. Até o dia que a minha vizinha me contou que a filha dela perguntou para ela: mãe, por que que os filhos da Tati vão para a escola e ela continua ouvindo música de criança? E é assim, eu vou escutando, aprendendo. Para a escola sabatina, nós temos os CDs Tempo de Louvar. Então, Tempo de Louvar é importante, eu acho super importante, principalmente do hall ao jardim. Pois ali nos primários, juvenis, eles já querem outras músicas até do próprio JA. Então, assim, tem que escutar, tem que ir atrás, procurar música de Cicel, Minha Vida é uma Viagem, e aí a gente tem várias músicas que podem trazer. Agora, para a escola sabatina, eu volto a falar, prefira o Tempo de Louvar, principalmente as salas do hall ao jardim. A Joana Dark me pergunta aqui a sequência para história, para a lição bíblica. Então, como funciona as salas da escola sabatina? Nós recebemos as crianças com todo carinho e empolgação. Então, é muito importante que quando a criança chegar, a professora já esteja ali para recebê-la, né? Então, receba a criança com muito carinho. Já pode ter ali uma musiquinha de fundo enquanto as crianças estão chegando. E aí a gente faz o louvor com as crianças, um louvor bem animado, cantando com elas, músicas que elas gostem, né? Os pequenininhos têm chocalhos. As músicas dos pequenos são mais curtinhas, então dá para cantar 3 até 4 musiquinhas com eles. E aí a gente passa para a parte dos aniversariantes, se tiver, e visitinhas. Depois desse momento, nós vamos para a carta missionária, é contada a carta missionária e ali é retirada a oferta, né? Colocar a roupinha nas crianças, enfim. Depois a lição, né? No caso do hall do berço, a gente ainda interrompe várias vezes a lição para cantar, né? Junto com eles. Mas faça com que esse momento da lição seja gostoso para que a criança realmente preste atenção nessa lição. Depois da lição, no caso dos pequenos, a gente cobra o verso, né? Se a criança decorou o verso. Os maiores, esse verso pode ser cobrado logo no começo, ali na chegada deles. E depois se despedir. A Marlene Castro me pergunta o que podemos fazer para desenvolver nos professores mais compromisso. Ir nas trimestrais, não chegar atrasado, participar dos 13º e por aí vai. Bem, gente, isso é um assunto bem delicado, porque não é fácil fazer com que todo mundo chegue na hora certa, participe das trimestrais, enfim, tenha um compromisso. Isso você vai trabalhar com as professoras durante todo o ano, com muito carinho, com muito respeito, com a dificuldade de cada uma. A gente sabe que o compromisso com Deus é em primeiro lugar, a gente sabe que a gente chega cedo, na hora certa no trabalho, muitas vezes não chega na igreja, que isso é errado, enfim. Mas cada um tem as suas dificuldades, às vezes são filhos pequenos, é marido. Eu não estou aqui justificando a questão de cada um, não estou dando desculpas. Mas é preciso entender, conversar, orientar, ajudar. E que essas professoras realmente entendam. Aliás, se você, professora, está me ouvindo, cada trimestral é tão importante, porque eu sei que muitas das professoras estão há anos, há 20 anos no Ministério da Criança, e estão um pouco cansadas da trimestral, acham que sabe tudo. Gente, a gente sempre sai da trimestral aprendendo alguma coisa nova. Pode ser que a ideia que esteja lá não é exatamente o que você quer fazer. É muito simples para sua igreja,
para você tem mais habilidade para fazer alguma coisa até melhor. Mas você pega a ideia, você olha e você vê aquela ideia e transforma em algo novo. Então não deixe de ir nas trimestrais, sabe? É muito importante. Mesmo se você não pode ir em todas, se organize com a sua sala tem 3, 4 professores, se cada uma foi uma trimestral, olha só, é uma vez no ano, gente, por favor, uma vez no trimestre já tá assim, ótimo, mas uma vez por ano, um representante de cada sala, pelo menos, é muito importante isso na trimestral. Quanto ao 13º, organização do 13º, eu gosto de organizar o 13º. Então, já tem algum tempo que eu passo para vocês aqui, na verdade lá no blog, que eu passo para vocês lá no blog ideias sobre o 13º, então sempre estou postando. Agora em fevereiro, começo de fevereiro, eu vou postar qual é a minha ideia para esse 13º. Eu gosto de organizar e gosto de dar função para cada sala. Então, assim, eu acho que funciona super bem, sabe? A gente já faz assim há alguns anos e funciona super bem, é gostoso o 13º. E vocês vão ver que ao longo do tempo elas vão se acostumando, as professoras vão se acostumando e elas vão tendo as ideias próprias, né? Falando, eu quero participar da carta porque foi legal. Porque assim, é gostoso você fazer o 13º realmente com o resultado, sabe? O resultado desse trimestre, como é que foi. E apresentar lá na frente para os pais o que deu muito certo, que as crianças se empolgaram mais. Então, o 13º é um assunto assim para um vídeo inteiro, mas a gente vai voltar a falar disso. Então, se planeje, você coordenadora, se planeje, pense no 13º, como que você sonha com o 13º, como você gostaria de ser, que fosse o 13º na sua igreja, e aí você orienta as demais classes. Eu acho que vai ficar mais gostoso e mais fácil de trabalhar. A Thaís Shiva me pergunta como aproximar os pais da escola sabatina. Olha, papais queridos, os filhos não vêm sozinhos para a igreja, né, gente? Os filhos precisam que os pais o tragam, e aí é o que acontece com os atrasos, e as crianças não chegam na hora, a escola sabatina começa atrasada, não chegam para o incentivo de presença e assim vai. Mas é só com muita conversa, palestras, conversando com as próprias crianças, montando aquele WhatsApp que eu falei lá no outro vídeo, para que você tenha esse contato com os pais, que você vá colocando a importância de chegar cedo, sabe aquele recadinho assim, para criança, mas na verdade é para o pai ouvir que não pode chegar atrasado, que a professora está esperando ele bem cedo na escola sabatina. Gente, na igreja é diferente de uma sala de aula. Então você não pode impor. Tudo é aprendido com amor. Você é um representante de Jesus. Não esqueça disso. A gente pode dar sim aquelas alfinetadinhas, mas tudo com muito amor. Para que o pai entenda que não é uma regra da escola sabatina chegar no horário. É um respeito ao nosso Criador chegar na igreja no horário. E isso ele deve ensinar para os seus filhos. Eu vou parar por aqui, que esse vídeo tá ficando bem longo. Se eu não respondi alguma pergunta que estava lá no grupo, eu vou responder ao longo dos vídeos. Se você tem mais alguma dúvida, alguma pergunta que você gostaria de fazer, coloque nos comentários e assim eu vou respondendo ao longo dos vídeos ou respondo para você aqui mesmo nos comentários. Um grande beijo para vocês, obrigado por estarem acompanhando o canal. Curtam o vídeo para saber que vocês estão gostando. Também compartilhe com as professoras, as demais coordenadoras de outras igrejas. Que você, coordenador, e você, professor, se permita ser usado cada vez mais e mais por Deus e verá as bênçãos em sua vida e na vida de todos aqueles que o cercam. Um grande beijo, fique com Deus e um feliz sábado. Tchau!